Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini-aula como parte da divulgação da nossa pós-graduação em saúde mental. Trata-se de uma pós-graduação lato sensu, presencial, multiprofissional, que nós temos muito orgulho de divulgar, porque nós já temos esse curso há muitos anos na parceria entre a Universidade Paulista e a Vida Mental, onde sou o diretor. E felizmente, nós já formamos centenas de alunos altamente capacitados que estão no mercado de trabalho participando e contribuindo da melhor maneira técnico-científica possível. E nós, além de ministrarmos as aulas com teoria, a maneira como nós encontramos para pedagogicamente facilitarmos a fixação dos conhecimentos e estimular a participação dos alunos é através de casos clínicos baseados na realidade e não idênticos, por questões éticas. Então aqui eu vou dar um exemplo de como nós fazemos discussão de caso clínico, sempre na perspectiva multiprofissional. Apesar de estar aqui esquizofrenia é um tipo de adoecimento mental grave, crônico, degenerativo. Então, necessariamente tem a necessidade do uso dos medicamentos, do grupo dos antipsicóticos. Só que, além do tratamento medicamentoso, quando inclui-se a participação do psicólogo, mais do terapeuta ocupacional, mais do educador físico, do enfermeiro, do nutricionista, do assistente social, tudo isso contribui para que o tratamento seja o mais amplo possível, no sentido de trazer o paciente para a adesão, aceitar o tratamento, manter-se usando as medicações, até porque um problema muito grave nos pacientes com esquizofrenia é o fato deles não aceitarem-se doentes. E assim também previne-se consequências mais graves, ou seja, são pacientes também que podem ser reabilitados quando se tem uma equipe multiprofissional. Então, nós vamos falar aqui de um caso clínico no contexto de um hospital psiquiátrico. VDP são iniciais fictícias, 45 anos, portador de esquizofrenia há 25 anos, ou seja, tem a doença desde o final da adolescência, começo da idade adulta ou adulto jovem. Teve 10 internações. 10 internações tem o significado altamente sugestivo de ser um caso grave, porque, felizmente, internações são exceções em psiquiatria e em saúde mental. Solteiro, mora com a mãe idosa de 75 anos. Então, são alguns dados da identificação inicial. Está aposentado há 20 anos. Se ele tem 45 anos, está aposentado desde os 25 anos de idade, significa que a doença realmente é muito grave, porque a aposentadoria foi muito precoce, muito cedo na vida. E se durante esses 20 anos ele não teve o cancelamento, a suspensão da aposentadoria, é porque, de fato, supõe-se com bastante razoabilidade que o adoecimento é bem deteriorante, bem grave. Então, até agora, nós temos como indícios de gravidade ter iniciado a doença precocemente, ter tido muitas internações, estar aposentado desde muito jovem. E trabalhou apenas um ano como office boy. Então foi aposentado aos 25 anos e só tinha exercido a função de motoboy durante um ano. E depois fala aqui em internado 20 vezes. Como no primeira informação falou 10 internações, depois falou 20, provavelmente porque foram 10 em hospital psiquiátrico, internação em tempo integral, e outras 10 no sistema hospital-dia. Última vez por agressão grave à mãe. Então tem como repercussão agressão. Uma observação muito importante. Pacientes com quadros psicóticos, como o caso deste com esquizofrenia, que agridem, estamos obrigados a investigar se tem o uso de álcool ou drogas. Porque pacientes psicóticos que ficam agressivos sempre
precisamos investigar, perguntar do próprio paciente, de seus familiares, dos conviventes, de outras equipes que tenham tratado desse paciente, se usa álcool e drogas. Por quê? Pacientes psicóticos tendem a ter o mesmo nível de agressividade da população geral, mas quando usam álcool e drogas, tendem a ficar mais agressivos. E relato de crises repetidas com delírios místicos e persecutórios. Delírios são sintomas psicopatológicos que correspondem a uma alteração do pensamento. Então, delírios são pensamentos que estão de forma doentia alterados, com a pessoa tendo certezas, conclusões, interpretações, avaliações que não correspondem à realidade, que o indivíduo doente tenha certeza daquele seu pensamento, mesmo quando está sob argumentação ou contra-argumentação lógica. Se os pensamentos, ideias e, obviamente, a fala não corresponde à realidade, como tratar se isso não muda com a argumentação lógica? Inicialmente, impreterivelmente, com medicamento da classe dos antipsicóticos. E assim que esses medicamentos fazem o efeito farmacológico, daí se torna imprescindível a participação dos outros profissionais. Psicólogos, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista e outros vários, farmacêutico e assim por diante. Então, alucinações auditivas. Observação, os delírios têm conteúdo místico, ou seja, de causas religiosas, espirituais, e persecutórios, ou seja, sente-se ameaçado, perseguido, sob risco, que não corresponde à realidade. Outro sintoma psicopatológico, psicótico, também são as alucinações. O que são alucinações? São percepções sensoriais, visuais, auditivas, táteis, sem que tenha um estímulo correspondente, ou seja, a pessoa ouve vozes, sons, ruídos, sem que tenha esse correspondente som, voz, ruído, emanando o som que ele está ouvindo e que outras pessoas do ambiente também não ouvem. Ou percepções visuais, vê-se imagens, outras situações, cenas que não existem de fato, que outras pessoas do ambiente não estão vendo, mas que a pessoa doente também mantém essa certeza até que seja adequadamente medicada e que tenha as outras intervenções terapêuticas. Então, as alucinações auditivas são vozes que dão comando para o suicídio e para agredir que ele não controla. Tanto é que a última vez que internou, a internação ocorreu porque ele teve uma agressão grave contra a mãe. Tem prejuízos cognitivos, ou seja, sendo uma doença degenerativa, então é comum que tenham perdas da memória, atenção, concentração, capacidade de interpretação. Então tem prejuízos cognitivos em várias funções, o que faz com que essa pessoa esteja limitada para resolver problemas. Fica muitos dias na rua, ou seja, isso é uma forte sugestão de gravidade e de dificuldade com autocuidados, de dificuldade para proteção, de dificuldade para sua segurança, de garantias para sua própria segurança. Usa álcool e drogas. Aqui comprova o que eu falei anteriormente. Sempre que pacientes psicóticos ficam agressivos, não necessariamente estarão usando álcool e drogas, mas precisa investigar, porque aí tem necessidade de uma estratégia terapêutica multiprofissional diferenciada. De novo, pacientes psicóticos têm o mesmo índice de agressividade da população geral, mas quando usam álcool e drogas, ficam comparativamente com mais repertório agressivo em relação à população geral. E usa álcool e drogas, tem dificuldade no controle dos impulsos para controle da alimentação e agressivo. Ou seja, quem faz compulsões alimentares, que alimenta de maneira desproporcionalmente exagerada e que também tem este nível de agressividade aumentado, então são pessoas com dificuldade de controle do impulso, e isso também pode ter uma consequência da esquizofrenia. O que faz coerência?
até com empobrecimento cognitivo, que a pessoa fica com menos capacidade de interpretação e de mensuração de causas e consequências dos seus atos. E trazido e internado pelo SAMU. Então, como o cenário é discussão de um caso clínico em nível hospitalar psiquiátrico, este é um paciente que chegou com essas informações, conduzido e internado pelo SAMU. Aqui, então, como que funciona lá na nossa pós-graduação? Que tem o link aqui abaixo do seu vídeo para a sua inscrição e matrícula. Nós ministramos aulas teóricas, por exemplo, sobre esquizofrenia. Em seguida, colocamos um caso clínico ilustrativo e, a partir daí, nós, professores, incentivamos, motivamos e vamos dando feedback para que tenha participação, já que na sala de aula nós temos profissionais de diferentes formações, nós vamos dando estímulo para a participação de como o psicólogo acha que deve ser a intervenção dos psicólogos, como o médico acha que tem que ser a intervenção dos médicos, como que o enfermeiro acha que deve ser a abordagem de enfermagem, o assistente social, que momento que entra, o educador físico, o nutricionista, o farmacêutico, o terapeuta ocupacional, enfim. É muito legal o nosso curso. Por quê? Porque a teoria não fica solta e sem sentido. Ministra-se a teoria e imediatamente se apresenta os casos clínicos para o incentivo da participação. Por exemplo, quais intervenções psicoterapêuticas? Não vou contar, mas lá eu exijo pelo menos 5 exemplos de intervenções psicoterapêuticas. Que intervenções psicoeducativas? Psicoeducação, transmissão de conhecimentos para pacientes e familiares, mudando do linguajar técnico-científico para um modo compreensível e aplicável para o paciente, é muito importante. Então a psicoeducação aqui, ela é fundamental. E aí eu peço geralmente 8 a 10 informações que devem ser dadas em um processo de psicoeducação para pacientes e familiares. Tudo muito motivado para que os profissionais participem, já que acabaram de ter a aula teórica sobre esse tema. Intervenções sociais, os assistentes sociais vão dar as suas contribuições de como isto deve ser feito. Intervenções familiares, não se trata em nenhum ambiente, não é só no hospital psiquiátrico não, nem no ambiente, nem no ambulatório, nem no hospital de dia, pacientes com doenças mentais graves, psicóticas, como nesse caso ilustrativo que tem comorbidade com o uso de álcool e drogas, que tem múltiplas internações, que tem agressividade, que tem sintomas de difícil tratamento. Então, intervenções familiares, convocação dos familiares é fundamental e uma visita familiar, uma visita no lar, familiar, doméstica, em casa, uma visita domiciliar feita pelo assistente social contribui muito. Intervenções medicamentosas, felizmente nós temos uma grande gama de medicamentos antipsicóticos que devem ser escolhidos de acordo com características do paciente, características do fármaco e possibilidade, por exemplo, de pacientes que pela doença mental psicótica não reconhecerem-se doentes e não aceitarem a medicação, nós temos fármacos na forma de depósito, ou seja, que são aplicados em injeções cujo tratamento medicamentoso fica por vários dias e até meses. Por exemplo, o aldol-decanoato é um tipo de antipsicótico de ação duradoura a partir de uma injeção ou 2 ou 3 em uma única data, vários dias de efeito desse remédio. O Invega Sustena também é um antipsicótico importantíssimo que tem um resultado terapêutico excelente para pacientes que não aceitam-se doentes. E intervenções legislativas, ou seja, cabe a nós profissionais de saúde mental termos conhecimento sobre internações voluntárias, involuntárias e compulsórias e quando são indicadas, além disto, de quando o paciente tem direito à aposentadoria, à desaposentadoria, quando o paciente tem também possibilidades de ter consequências nas esferas civil ou civil, se é interditável ou não. Felizmente, com a nova mudança do Código Civil, muito poucas pessoas estão sendo interditadas, ou seja, os critérios agora são muito pequenos para interdição. E além disso, quando o paciente vai ser interditado, ainda há possibilidade real
dele escolher os seus apoiadores. Pessoas da sua confiança que vão contribuir para que ele tome as melhores decisões de sua vida. Então, essas intervenções jurídicas, elas são fundamentais e nos nossos cursos, todos os profissionais são ensinados, habilitados, formados, ensaiados de como fazer essas intervenções, tanto com pacientes como também com familiares. As intervenções administrativas na rede, ou seja, como nós estamos valorizando o tratamento multiprofissional, o tratamento em rede, é imprescindível que ambulatório, hospital-dia, hospital de internação de tempo integral estejam sistematicamente em comunicação, integrados, em diálogo contínuo. Geralmente, eu gosto muito de colocar assistentes sociais para manterem esse diálogo, o que não é uma exclusividade, é apenas uma preferência que eu estou manifestando e que eu sempre gostei muito nas minhas experiências de quase 2 décadas. Então, o paciente portador de psicose internado no hospital psiquiátrico, como é uma discussão prática multiprofissional? É aquela que envolve a participação ativa de todos os profissionais que fazem o atendimento com a finalidade de construir um PTI, um projeto terapêutico de fato individualizado que leve em consideração tanto os aspectos internos da instituição, já que trata-se de um caso de internação em hospital psiquiátrico, e ao mesmo tempo a construção do relacionamento com toda a rede de atenção psicossocial e além da construção de todo esse relacionamento com a rede, de também incentivo, busca ativa e colocação da participação dos familiares. E além disso, nós valorizamos também muito instituições que fazem processos de psicoeducação e de ajuda mútua. Cito, por exemplo, a Fênix, cito, por exemplo, a Abrata, Associação Brasileira de Transtornos Afetivos e várias outras. Então, é assim que nós fazemos discussão multiprofissional e que nós ensaiamos e treinamos os nossos alunos. Ou seja, tem inclusive uma piadinha que os nossos alunos, ainda durante a pós-graduação em saúde mental, passam a adquirir uma quantidade de conhecimentos tão importantes e que podem ser imediatamente aplicáveis, que muitos deles, ainda durante o curso, passam a liderar as discussões nas equipes multiprofissionais de onde trabalham nos seus respectivos hospitais, clínicas, comunidades terapêuticas, ambulatório, hospital-dia e outros cenários de atendimento. Então, a nossa pós-graduação em saúde mental, nós somos muito entusiasmados em divulgá-la, porque tem muitos anos que ela funciona, com muito sucesso, com centenas de alunos formados, e a nossa formação é rápida. Curso com duração de 1 ano ou 1 ano e meio, dependendo da unidade. O investimento é justo, ou seja, são valores que cabem no bolso dos nossos interessados. Além disso, se você é ex-aluno da Unip, concluinte de um curso de graduação da Unip, ou profissional que trabalha em uma empresa conveniada, já tem acesso a uma política imediata de descontos. Se você não tem essas 3 oportunidades, ainda tem outras. A Unip tem uma forma de financiamento própria, sem participação de banco, em que você, para os cursos de 12 meses, podem ser pagos em até 18 parcelas, e para os cursos de 18 meses de duração, podem ser pagos em até 24 parcelas. Então, os nossos cursos têm muitas facilidades econômico-financeiras, além de ser rápido. E, além disso, eu valorizo muito. A pós-graduação multiprofissional permite um enriquecimento, uma ampliação, uma extensão muito grande dos relacionamentos profissionais. Então, por ser multiprofissional, tendo lá médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, farmacêutico, nutricionista, permite-se várias interações em que um indica trabalho para o outro, um muda de instituição com o outro, em função de território, de habilidade, de perfis. Lembra o outro de onde está tendo processo seletivo, entrevista de trabalho, concurso público, e outros ainda
e até casam. Então temos casos, inclusive, de pacientes, de alunos nossos que formaram casal, casaram, inclusive nós da equipe fomos convidados. Muito obrigado. Então, e nós da equipe que fazemos o atendimento estamos muito disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Então, nós aqui estamos ofertando uma pós-graduação com para profissionais que buscam níveis melhores de trabalho, reconhecimento, remuneração. Ou seja, quem realmente está bastante engajado em ter um upgrade, uma evolução, uma maior valorização em suas carreiras. Então, se está incomodado, inseguro, insatisfeito, essa é uma grande oportunidade. Porque com a pós-graduação, passamos a ficar mais respeitados, mais bem remunerados. E traz uma grande satisfação pessoal, porque aumentam muitas oportunidades de sermos chamados para entrevistas no rádio, na televisão, fazermos consultoria, darmos opinião, liderarmos as equipes onde trabalhamos, sermos convidados para palestras em congressos e eventos. Enfim, muito, muito legal ir cursar, realizar uma pós-graduação, que vamos para um nível de performance profissional maior. Então tem aqui o link para você acessar. Então você pode acessar direto aqui pelo link da tela, como também aqui abaixo do seu vídeo tem o link que você pode clicar e dar acesso direto ao site da Unip com todas as informações administrativas, pedagógicas, financeiras, metodológicas. Sobre professores, nossa, como nós da coordenação somos apaixonados nos nossos professores, porque todos têm um perfil muito bacana, ou seja, são todos profissionais que além de ministrarem aulas, ou seja, além de estarem na docência, fazendo pesquisas, escrevendo artigos científicos, participando de revistas da área, técnicas, logicamente, eles também atuam diretamente no mercado de trabalho. Então, são médicos que estão no hospital psiquiátrico, são psicólogos que estão no CAPS, álcool e drogas, são terapeutas ocupacionais que estão na comunidade terapêutica, são enfermeiros que coordenam a equipe de clínica psiquiátrica, são nutricionistas, educadores físicos, que têm alunos particulares que dão consultoria em clínica sobre essas temáticas. Enfim, nós temos muita alegria, muita satisfação de falar de nossa pós-graduação em saúde mental, porque ela é espetacular e podem ver vários depoimentos dos alunos no nosso site. Então, tá aí o link para fazer já a sua inscrição e matrícula. Nós da coordenação estamos muito disponíveis, entusiasmados para contribuir com o seu acesso imediato à pós-graduação. Então, eu como coordenador estou totalmente à sua disposição para responder todas as dúvidas no lobo@vidamental.com.br e também pelo telefone 11 99622 8835. Fique à vontade para passar WhatsApp, mensagem de texto, de voz, ligação. E também atendemos o cursos@vidamental.com.br e no telefone 11 99901 6189. Fique à vontade para nos contactar. Será um grande prazer atendê-los todos. E nós temos aqui, então, os telefones da Unip. Quer fazer contato direto com a Unip? Ótimo! Você vai ter acesso a um grupo muito profissional, disponível, atencioso para tirar suas dúvidas. Então, pode contactar o 2166-1066 da Unip, que eu sugiro das pessoas que moram na Grande São Paulo, e de todo o Brasil no 0800 010 9000. Vamos adiante realizar uma pós-graduação de alto nível que vai deixá-los altamente competitivos para entrevistas de emprego, processos seletivos, concursos públicos ou mesmo para aumentar a performance profissional dos seus consultórios e clínicas e consultorias particulares, sendo mais proativos, mais efetivos e tendo daí uma possibilidade de maior remuneração e maior dedicação por parte dos seus pares para ampliar os seus trabalhos. Dessa maneira, então, reafirmo toda a nossa disponibilidade em tirarmos todas as suas dúvidas. Clique aqui no link abaixo, que dá acesso ao site da Unip, com todas as informações para que
possam fazer sua inscrição, matrícula, e será uma grande satisfação recebê-los com um abraço afetuoso lá nas aulas da Unip. E assim, vamos nessa pós-graduação para um nível de performance profissional e pessoal muito mais além.